obrigado, brigadeiro Romão. Faltando 12 minutos ainda aqui para a apresentação, a jato. Senhores, a gente chega num momento aqui, só queria registrar a presença ali na nossa primeira fileira do CEO da OpenCAD, Dr. Jorge Landman, presente aqui conosco agora. A gente abre agora por volta de cerca de 30 minutos para perguntas a serem dirigidas aqui para os presentes da mesa. A gente pede só a gentileza, serem perguntas bem objetivas para a gente ter um melhor aproveitamento, uma participação melhor possível aqui de todo mundo, tá bom? 30 minutos, só tem uma pergunta aqui já, eu acho que tem esse microfone, já pode utilizar, só apertar. Bom, deixa eu me apresentar inicialmente. Eu sou o Almirante Médici da empresa Amazon Azul Tecnologias de Defesa, coordenador geral de negócios. Inicialmente, queria cumprimentar todos os palestrantes aí pela excelência na apresentação e detalhamento em todos os assuntos aí. Mas a minha pergunta eu queria dirigir ao senhor Sender Rocha, né, que falou sobre essas plataformas tecnológicas, falava da sua empresa em Campinas, né? E um assunto que eu achei interessante e me chamou a atenção foi quando o senhor comentou sobre o caso do carro elétrico, né? E apresentou vários itens, né, e sistemas que são desenvolvidos. E um deles que me chamou a atenção foi o motor elétrico para esse carro elétrico, né? Ele falou das baterias, de lítio e tudo mais, mas eu gostaria de saber o seguinte: esse motor elétrico também tem tecnologia de vocês, dessa empresa? Vocês desenvolvem alguma coisa referente a esse carro elétrico? Seria um motor elétrico de ímãs permanente? E se não é a tecnologia de vocês teriam algum tipo de interesse de investir em desenvolvimento e inovação referente a esse motor para ter uma independência nacional desse tipo de motor, que, ao meu ver, ele é muito pouco explorado em termos de desenvolvimento e inovação? Perto do botão da direita. Bem forte. E acender a luzinha. Tem que apertar e segurar um pouquinho. Com relação ao motor desse veículo, realmente é uma grande dificuldade ter essa nacionalização desse tipo de motor. Um motor BLDC, então, o que aconteceu é que o projeto dele foi nacional, tinha um projetista nacional que conseguiu fazer esse projeto. Essa empresa, que é a Electric Dreams, né, que fica em São José dos Campos, ela fez o enrolamento do motor, tá? E a validação, os testes, né, foi sendo feito por uma outra empresa aqui também no Brasil, tá? Esses testes de bancada. Existe sim o interesse, tá, da gente estar fazendo tem um projeto específico para isso, pela dificuldade que a gente encontra. No caso, a Electric Dreams achou uma solução para esse projeto específico, mas para outros é uma vantagem sim ter esse tipo de... E também o sistema de controle desse motor estaria nesse pacote também, né? Aí o desenvolvimento do algoritmo de controle desse motor, que aí é a parte do CPQD, que é o desenvolvimento do inversor. Esse inversor, ele consegue fazer até por sensorless, a gente consegue fazer nessa topologia de multinível, a gente consegue fazer esse algoritmo de controle do motor. Aí a tecnologia do CPQD, tá? E o motor é da Electric Dreams, tá? Então aí combinado todos os algoritmos, a gente desenvolveu, inclusive deu até patente para esse algoritmo de controle. Permite grande mestre, Douglas da OpenCAD. Nós estamos negociando com o cliente o desenvolvimento de um motor elétrico. Acho que mais umas 2, 3 semanas, né? E o objetivo dele é ter esse motor 100% nacional.
Eu devo ter uma reunião com eles na semana de 4 de junho. Em seguida, eu acho que vale a pena apresentá-los, que nós vamos fazer esse projeto para eles. Eles fizeram esse pedido, eles têm um veículo elétrico com outra aplicação, e é o que eles querem ter independência. Então, a gente vai trabalhar para fazer 100% nacional, fazer todo, não só a parte de controles, que no projeto da Electric Dreams, a Opencard participou junto com o CPQD, um pedaço da parte das baterias, né, Sandro? E do outro projeto do robô também da Comgás. Aí esse outro cliente, eles nos recomendaram a gente ter uma reunião com o grupo técnico deles para desenvolvimento. O objetivo deles é uma empresa 100% nacional. Ele falou, olha, eu não quero, dentro de 2 anos, 2, 3 anos no máximo, eu quero ter independência. Hoje eu importo um motor elétrico, eu não quero fazer isso. Já tivemos algumas conversas e na semana de 4 de junho, em seguida, eu acho que vale a gente conversar a respeito, porque é um negócio muito interessante aí. Tá bom? Obrigado. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Juliana, sou professora da FGV-AESP e eu estou fazendo uma pesquisa sobre offsets, financiada pelo Ministério da Defesa. Tem que apertar e segurar um pouco, agora está funcionando. Então, como eu estava dizendo, eu conduzo essa pesquisa, que é financiada pelo Ministério da Defesa, justamente sobre offset e as diferentes características. E aí, eu gostaria de entender um pouquinho melhor como que vai funcionar o banco de offsets, tanto a relação da indústria em relação a ele, quanto as próprias forças, a utilização do banco. Ok, obrigado pela sua pergunta. A nossa ideia é o seguinte, logicamente que a BIND e SIND já tem um número considerável de empresas associadas, juntamente com a Fiesp, com Defesa. Nós vamos inicialmente partir para essa base de empresas afiliadas, cada uma no seu ramo de atividade, empresas ligadas à indústria naval, especificamente à indústria aeroespacial ou aos sistemas do Exército. E nós vamos tentar buscar quais as necessidades de complementação tecnológica que essas empresas eventualmente apresentam. Isso é um lado da empresa. A outra, a gente vai lá para a defesa, para as forças, começando pela área de produtos de defesa do Ministério da Defesa, identificar o que às vezes até a própria empresa não sabe, até o pendor que ela tem para receber um tipo de tecnologia. Aí nós vamos lá para a defesa saber, vem cá, o que é estratégico, o que é importante para o país a gente ter essa capacidade aqui e não depender de fontes externas. E nós vamos fazer esse casamento. Quer dizer, na realidade, nós vamos estar no meio do caminho, o sindicato, a BIND, né? Vamos aqui do lado de cá identificamos os anseios e aspirações vitais, vamos assim dizer, da indústria. E vamos lá para a defesa e dizer assim, será que está para nesse contrato aqui do satélite, não sei das quantas, a gente complementar esse negócio aqui com uma exigência de offset? Quer dizer, na realidade nós vamos tentar fazer com que a defesa faça um direcionamento mais amplo dos interesses de offset, do que na realidade vem acontecer. Hoje em dia, cada força vem resolvendo o seu problema, mas a gente está querendo pensar mais como o Brasil, porque aqui próximo a gente não conhece o próprio. Eu, semana passada, fui visitar no CLEP, que eu nunca tinha visitado uma empresa, e que hoje está extremamente voltada, ligada à produção dos submarinos, para a Marinha, e eu identifiquei logo de cara lá coisas maravilhosas que ela pode fazer, por exemplo, em Alcântara, lá para a capacitação de Alcântara, para o lançamento de satélite. Quer dizer, nós temos que... a ideia do sindicato é, além de identificar essas carências, identificar também capacidades e transferir de um para o outro, porque a gente não se conhece. Essa é que é a realidade. Nós vivemos muito tempo isolados, 3 ministérios isolados, trabalhando cada um, tentando resolver o seu problema. Não, nós hoje temos que resolver o problema do Brasil. Essa é que é a ideia de funcionamento, que na realidade vai ser um grande software, quem sabe aqui, ó,
OpenCAD nos ajude a desenvolver, onde a gente possa fazer essa coisa mais automaticamente. Na realidade, até com capacidade de simulação, para saber que resultado vai dar lá na frente. E quando eu falo em offset, é offset direto e indireto. Universidades envolvidas, de repente, está faltando uma carência de formar alguns mestres em alguma... Como o chinês faz no mundo todo. Né? O chinês correu do jeito que correu. Espalhou o chinês pelo mundo todo fazendo curso. E nós temos que fazer isso. Por aí o caminho. Eu não sei se eu atendia a sua questão. Obrigado, Brigadeiro. Mais alguém? Mais uma pergunta? Por favor. Boa tarde. Meu nome é Robinson Farinazo, eu sou oficial da Reserva da Marinha e hoje eu conduzo um canal de tecnologia militar no YouTube do Arte da Guerra. Eu trabalhei em alguns projetos de helicópteros, das 3 forças inclusive, o senhor deve saber qual que é, o HXBR. E um problema que a gente visualizava na transferência de tecnologia era aqueles fatores de conversão, né? Aí eu queria ver se o senhor poderia falar como foi isso aí com os russos, porque às vezes era complicado. Às vezes o fabricante nos impunha um fator de conversão, de compensação, que ficava um tanto quanto desvantajoso. Eu queria ver se o senhor poderia ampliar um pouquinho isso para a gente. Muito obrigado. Que é o coronel Modeste, que na realidade foi a força que fez a negociação do acordo. Ok. Você está se referindo aos fatores multiplicadores. Isso, exatamente. Na realidade, eu não coloquei por conta do tempo, né? Pouco tempo para apresentar, que seria a explicação desses chamados fatores multiplicadores. Os fatores multiplicadores são fatores de incentivo para que o fornecedor estrangeiro transfira alguma coisa, faça um investimento, alguma coisa assim. Ou seja, uma explicação rápida. O custo da tecnologia para produzir isso, vamos dizer que seja 1 milhão. Tá certo? Mas para eu transferir para vocês, eu vou dizer isso aqui, o valor disso, eu agrego uma questão subjetiva, que é o valor, que tiver 3 meses, vai ser 3 milhões. Então esses são os fatores multiplicadores. E os fatores multiplicadores, eles estão baseados primeiro, na escassez. Quer dizer, quanto mais difícil de ser aquela tecnologia, mais sensível à tecnologia, maior o fator. A questão também é do nível tecnológico que eu coloquei para os senhores, o nível tecnológico das indústrias brasileiras, nível tecnológico e industrial. É um fator que ele aumenta ou diminui o fator multiplicador, porque é o risco do investimento. Investir no país tem suas características distintas do que investir, por exemplo, no Reino Unido. Os fatores multiplicadores deles são muito baixos, porque eles têm uma base tecnológica e industrial instalada. O que colocar lá só agrega valor. Então, os fatores são pequenos, muito pouco próximos de zero, ou até negativos. No Brasil, nós temos as nossas características muito próprias, e, em particular, no que se chama do HXBR, né, do helicóptero, lá com a Elibras, com a Helicopter, com a Airbus agora. Então, os senhores lembram que o parque tecnológico, o parque industrial de Itajubá praticamente não existe. Para implantar algo onde não existe nada, isso é caro. São investimentos que têm que ser feitos. E a parte francesa que está fazendo esse investimento. São investimentos diretos. Então, o fator de incentivo para que eles investam no Brasil ele é alto. Então, ou seja, nós gastamos offset. Eu estou falando do fator multiplicador, os valores são virtuais, senhores. O valor do contrato paga 1 milhão por isto, comprei, pago 1 milhão. Estamos pagando. O offset é como se fosse uma venda casada, uma compra casada. E é só permitido por instituição, governos e principalmente na área de defesa. A OMC só considera não ilegal, não proíbe, que são os contratos offset de defesa, saúde e algumas questões tecnológicas, países em desenvolvimento. Por isso que nós não estamos sobre a égide legal da Organização Mundial do Comércio.
tá certo? Então, a questão dos custos, das características ou peculiaridades do contrato de aquisição dos helicópteros franceses são características do que se buscou trazer para o país, com as dificuldades inerentes a implantar naquela região uma cadeia produtiva para apoio à indústria de helicópteros Telebras. Então, senhores, que nós não tínhamos um cluster industrial de helicópteros. Nós temos um cluster aeronáutico, Embraer, no caso, não é só Embraer. Na realidade, nós temos vários clusters. Nós temos lá em Porto Alegre, tem o cluster de aviônica. E vamos criar mais cluster. Temos que criar muito mais. Eletrônica, embarcada, microeletrônica, materiais, etc. E é o que, na realidade, até o Ministério da Defesa, ele está, é o trabalho dele, mas não é só o Ministério da Defesa, é o governo. E nós estamos trabalhando com o Ministério do Desenvolvimento, o MIDIC, o MCTIC, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, e Inovação e Comunicações, com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, o Ministério do Planejamento, na concepção de trazer, de dar condições no governo, dar condições para que se consiga aproveitar melhor as operações de offset. Tem muita dificuldade nisso, senhores. Mas também tem porque temos. E também, senhores, trazendo também BNDES e FINEP. Trabalhamos o tempo todo e muito próximos com eles. O tempo todo reuniões e buscar meios de buscar financiamento, procurar financiar operações relativas à tecnologia e à parte industrial. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu vou pedir só para fazer uma pequena complementação, não especificamente ligada aos multiplicadores, mas só para dar uma ideia. O russo veio aqui, na realidade, o offset era para atender a Força Aérea. Então, a empresa estava sendo capacitada e ela só poderia fazer serviço nos helicópteros da Força Aérea. Olha só a decisão da aeronáutica, como foi sábia de botar na empresa. O russo veio, visitou a empresa e se apaixonou. No segundo dia, nos chamaram para uma reunião, o Carlos Alberto estava comigo, de brincadeira. Essa empresa com muito pouco, a gente pode fazer dela a base apoiadora a todos os helicópteros russos voando do México para baixo, na América Latina. Hoje nós temos 320 helicópteros russos, não sei se os senhores sabiam, voando na América Latina. Cada um tem 2 motores, então nós estamos falando aí de 740 motores, né? Nós estamos falando de 320 gearboxes. O russo é muito padronizado. O motor é mais ou menos da mesma família, as gearboxes são as mesmas, em que pese a diferença de modelo do helicóptero, né? E o que aconteceu? Não, mas o offset é só para a FAB. Aí a empresa se aplicou junto ao russo. Hoje a empresa está lá em Moscou, numa feira de helicópteros, fechando um acordo, mediante um pagamento X de um FII, onde ela vai ser capacitada a ser a base de apoio a todos os helicópteros russos na América Latina. Então, isso de fato é incentivo, porque nem ia fazer sentido apoiar 12 helicópteros, eu vou fazer 12 overhaul a cada 6 anos, e aí fica porta fechada. Não, hoje ela vai ter uma carga de trabalho de 50, 60 motores por ano, no mínimo, é o que ela vai estar fazendo aqui. 30 gearboxes por ano. Então, na realidade, o que aconteceu? O russo, ele veio aqui e viu que nós tínhamos um nível tecnológico adequado que valia a pena ele investir e ter a gente como parceiro. Então, não tem nada a ver com você, mas é só para se ter uma ideia do que o offset pode trazer para o nosso país. É emprego para brasileiro, né? É influência geopolítica do país na região. Quer dizer, tudo isso a gente tem que pensar. Isso é que eu acho que é importante, do que redunda de um programa de offset, que às vezes era a FAB queria resolver o problema dela, manter os helicópteros dela. Olha que beleza que está ficando esse troço, tá certo? E lá na frente, eventualmente, vai estar envolvido. Eu até acho que a política deveria, inclusive, envolve, se não me engano, até o pagamento de royalty por aquilo que vai fruto
de um contrato da área de defesa, na hora que eu estou prestando serviço para terceiro, tem um royaltyzinho lá para a defesa, para de novo fazer essa coisa voltar a rodar e funcionar. Tá certo? É isso aí. Brigadeiro, eu queria complementar então essa questão. É que eu fui negociador do offset desse contrato pelo Estado-Maior, chamado para negociar. Negociei os outros contratos anteriores, FX e tudo, 7 states, uma mamária, dei sangue para a força, literalmente. Mas, de qualquer forma, a experiência com os russos, ela foi muito, muito interessante. Na verdade, foram 5 negociações já com 5 empresas russas. Então, minha 5ª operação. E 2 states. Então, foi muito difícil para o entendimento. Foi um crescimento para entender os russos, a engenharia, a mecânica deles, a maneira de pensar. Então, foi um processo longo de entendimento e eles nos entenderem e eles verem também, entenderem a oportunidade de negócios que estava sendo oferecida para eles. Então foi uma experiência desde 2008, aí começamos, que fantástica realmente, com bons resultados, porque eles entenderam, viram um negócio, uma oportunidade e por isso tem o primeiro centro de reparo, de overhaul, fora da Rússia. Isso para eles é uma quebra de paradigma. Os senhores entenderem. E para nós, a internação de logística de serviços, venda de serviços, ou seja, entrada de dólares, ou seja, receita para o país, tecnologia, uma tecnologia completamente distinta, porque o raciocínio ocidental é muito diferente. É fantástico. A mecânica deles é algo incrível. Né? As soluções de engenharia deles, né, são completamente diferentes das ocidentais. Então, nós aprendemos, nós, como falo isso, né, aeronáutica, o comando da aeronáutica, aprendemos muito com essa experiência com a Rússia neste projeto, tá certo? E que está trazendo para o país algo que nós, até então, não se pensava ter, que era a parte de investir, comprar equipamentos da Rússia, mas dentro da estrutura, da estratégia que foi adotada de internalizar o país. Senão, de outra maneira, não seria possível acontecer isso. Então, nós trouxemos para cá, lutamos, negociamos, eles entenderam e agora vem os frutos disso. É isso. Obrigado, Coronel. Brigadeiro, mais alguma pergunta? Só ali, lá no fundo, ali primeiro, o senhor finaliza, Pedro, pode ser? Está com 8 minutos. Meu nome é Emílio, eu trabalho no IFI, DCTA, sou analista de offset. Quero agradecer primeiramente, né, a todos os palestrantes, que foram palestras realmente de alto nível, que muito benéfico, né, em relação ao conhecimento. Estou aprendendo bastante aqui hoje. Tive a oportunidade também de hoje conhecer o Coronel Modeste, né, que foi um dos grandes pioneiros lá de offset lá no IFI. O pessoal comenta muito lá. E eu vou direto às perguntas, né? Na realidade, eu tenho 4 questões aqui. Não sei se poderia fazer uma de cada vez ou poderia colocar todos aqui para ser respondido. Acho que mais está relacionado com o Coronel Modeste e o Brigadeiro Romão. A primeira, um grande problema que temos hoje é para medir o sucesso de um projeto de offset. E a primeira pergunta é, será que a TRL, não somente os gaps tecnológicos das empresas beneficiárias, mas também o nível de maturidade tecnológica, se tivéssemos um mapeamento do nível de maturidade tecnológica em cada empresa, esse não seria um indicador no final do projeto para ver onde a gente estava e onde a gente chegou? Essa é a primeira pergunta. A segunda, os beneficiários, o Brigadeiro Romão, ele até comentou, né, do caso da IAS, que é um caso de sucesso, que foi investido pela empresa russa, cerca de 80 milhões de dólares, e houve, inclusive, uma contrapartida dela. Existiria, por exemplo, a possibilidade
de ter alguma coisa da legislação, alguma coisa que comprometesse realmente a empresa beneficiária, ela se capacitar, não entrar num processo apenas por interesses comerciais, ela ter realmente o interesse de se capacitar, porque o offset, ela tem a empresa estrangeira que ela está fazendo a transferência, mas se não tivermos alguém da outra ponta que realmente tem interesse de absorver o conhecimento, o processo é totalmente, acho que não vai ter muita validade, né? Então, seria uma maneira de colocar uma contrapartida para que a empresa beneficiária ela se responsabilize também no processo de absorção da transferência de tecnologia. Outra, a Lei 12.598, ela faz uma parte de conceituação em relação a o que é uma empresa estratégica de defesa, empresa de defesa, produtos de defesa, sistemas de defesa. E do outro lado nós temos também um cadastro, várias empresas ali que são cadastradas como empresa estratégica de defesa, empresa de defesa, mas não existe nenhuma ferramenta nenhuma que coloque que as empresas que estão cadastradas, que a princípio as empresas que estão cadastradas teriam uma certa capacitação para receber a transferência de tecnologia, mas hoje é lógico que não é o papel do Comaré, da FAB, indicar o beneficiário, mas pelo menos comprometer que aquelas empresas que estão cadastradas ali sejam privilegiadas para participar do processo de offset. Uma outra coisa também é retenção de conhecimento, né? Hoje estávamos conversando sobre essa retenção de conhecimento e temos hoje um caso bem claro que é a Embraer. A Embraer que está sendo, vamos dizer que tem essa parceria com a Boeing. Esse caso, por exemplo, no caso dos secondies, as pessoas que estão envolvidas no processo de transferência de conhecimento, qual seria a ferramenta hoje, por exemplo, para a gente garantir que essas pessoas que foram treinadas durante o programa GRIP, elas não estejam, por exemplo, ser transferidas da Embraer Defesa e Segurança para a Embraer, a parte comercial que está sendo praticamente vendida para a Boeing, né? Qual seria a ferramenta que a gente teria para garantir essa retenção de conhecimento que está sendo obtida através do processo de transferência de tecnologia? E outra coisa também, a gente leva tanto tempo, né, para construir uma empresa que nem a Embraer, por exemplo, e chega num certo ponto ali que é formado praticamente uma cadeia de fornecedores que estão ao redor dela. A partir desse momento, qual que é a garantia que a gente tem que, a partir do momento que houver realmente essa compra da Embraer pela Boeing, que essa cadeia de fornecedores que tem toda uma certa maturidade ali, a gente não perca tudo isso daí? Vou pedir para eu começar falando por empresa e depois você fala por Força Aérea. Bom, primeiramente, você falou num ponto muito importante que eu, devido ao tempo exíguo, não fui muito nos detalhes. Bom, quando a aeronáutica decidiu, olha, agora mudou a política, arranjem um beneficiário e tragam para a minha aprovação. Então, o primeiro crivo que você está falando aí, não foi o russo que chegou aqui, escolheu uma empresa brasileira e pronto, ela não. Submeteu a aeronáutica se ela aprovava essa empresa. Bom, detalhe, o critério primeiro que nós seguimos, ela é uma empresa estratégica de defesa. Quer dizer, ela está lá dentro do perfil da 12598, ela tem PRODES, produtos de defesa, produtos estratégicos de defesa, e é uma empresa estratégica de defesa. Então, esse foi o critério que eu sugeri, que nós, Logitech, sugerimos ao Russo. Olha, vamos começar falando com empresas que tenham um valor estratégico para o país. Então, esse foi o primeiro critério. O segundo que você falou... Desculpe que eu entrei na porta errada. Boa tarde, pessoal. Desculpe se eu atrapalhei. Eu vinha por aqui e esqueci que estava com o evento aqui. Me perdoe, hein? Boa tarde a todos aí. Prazer em ver vocês todos. Um abraço. Bom, o outro assunto do gap tecnológico a que você se referiu, na realidade, até nos impressionou o inverso. Quando o russo, porque o russo, ele chega, como falou o nosso coronel aqui, eu costumo sempre, no bom sentido, se tem algum mineiro aqui, a minha mulher é mineira, eu chamo o russo de mineiro do mundo.
ele é desconfiado de tudo e de todos. Ele acha que estão querendo informação dele para botar na empada do tio Sam ou de outro país. Essa é a cabeça do mundo. Eu já trabalho com eles há 12 anos e aprendi a entender a maneira deles. Então, quando eles vieram aqui, já eram meio cabreiro, foram lá, viram a empresa, graças a Deus é um mineiro igualzinho a ele, desconfiado de tudo todo, não abre nada para ninguém. Aí começaram a se entender e tal. Pô, no dia seguinte, eles já viram lá uma empresa com 3 bancos de prova. Tem um banco de prova para os motores 630 da Papa Turbo S, tinha um banco de prova para jato puro de 3.000 libras. Aí os caras começaram a ver, pô, mas aonde você inventou esses bancos de prova? Ele desenvolveu os bancos de prova dele, é um engenheiro fenomenal, aquela turma que tem lá. E sabe onde ele foi buscar a tecnologia para fazer o banco de prova dele? Na Ferrari, na Fórmula 1. Passou um mês lá com a Ferrari, trouxe a tecnologia da Ferrari. Hoje eu recomendo aos senhores que tenham a oportunidade de visitar a IAS e ver o que tem de tecnologia naquela empresa. Mormente agora está com 6 bancos de prova, né, Casalberto? Depois que o russo veio, botou. Aquilo ali é só tecnologia naquela empresa. Então, na realidade, o GAP, quando eles chegaram, eles viram assim, aqui vale a pena investir. Uma coisa interessante, o comandante da aeronáutica visitando o esquadrão perguntou para um sargento que estava lá trabalhando no avião, pô, Rússia é complicado, né? Eu disse, não, senhor comandante, os manuais estão todos em inglês e eu não tenho que trabalhar com polegada, trabalho com milímetro, está na minha cultura. Quer dizer, aos poucos que a gente vai quebrando as coisas que vão acontecendo. E isso está acontecendo lá na IAS. O Ronaldo ligou para nós outro dia e disse, estou com 30 russos aqui, olha, ele é Service Center, Pratt Whitney, ele é Service Center, Rolls Royce. Ele disse, olha, eu nunca vi gente tão detalhista, tão no detalhe, quanto esses caras que estão aqui na minha empresa há um mês aqui me ajudando a fazer o setup. Então, o que trouxe confiabilidade também para o russo? Porque tem que entender o russo também. Quando o Estado de Minas comprou 20% da empresa. O russo adora uma estatal, né? Porque aí está casado com o governo. Aí é governo com governo, fica mais fácil de se conversar, existe mais confiabilidade. Outra coisa importante que você falou, quem garante que eu assino um contrato de offset que vai ser cumprido? Foi o primeiro contrato de offset da aeronáutica, e aí eu acho que isso deve ser um procedimento agora para frente perene, em que se exigiu do russo um performance bond. O russo pendurou 10 milhões de dólares numa garantia que está pendurada até hoje, até a empresa receber a certificação de que está capacitada. Quer dizer, é uma maneira, uma salvaguarda nossa, do nosso governo, de garantir que aquilo vai ser realizado, vai ser executado. Quer dizer, até então, a gente não vinha exigindo performance bond, mas no início a gente disse, pô, por que só do russo que estão exigindo isso e tal? Mas eu achei que é um caminho que a gente deve seguir, porque é uma maneira de garantir que vai se atingir o objetivo. Eu não sei se do meu lado, empresa, eu respondi ao leque de perguntas que você fez aí, tá certo? Agora eu passo aqui para o nosso coronel falar pela parte específica da Obrigado. Vamos lá. A questão do gap tecnológico, das TRL baixas, né, que é o nível de produção tecnológica, TRL, Technological Readiness Level. O mapeamento das indústrias que você pede, na realidade, o IFI tem essa responsabilidade no âmbito da aeronáutica de fazer a análise empresarial. Lá para criar essa divisão que trata disso. Então, a questão é a seguinte: as empresas estrangeiras, dentro daquilo que eu expliquei, dentro da nossa política, é que as empresas com as empresas internas, uma empresa, ela não vai investir numa má empresa. Certo? Isso não vai fazer mal ao negócio. Essa é aí. Então, o governo não tem que estar interferindo nisso, a não ser que seja, como eu disse, o poder de império que seja estratégico. Eu quero isso, eu preciso disso e justifico. Porque o TCU vai perguntar. Quem já fez essa pergunta, nós respondemos. Então, parte-se de uma coisa que empresários e empresários vão se entender. Afinal, eles têm que construir o plano de negócio, o business plan. Eu mostrei para os senhores lá a importância. Quando eles apresentam os seus requisitos, eles
as respostas aos nossos requisitos, eles têm que apresentar seu plano de negócios. E o plano de negócios tem que ser muito bem feito. Afinal, as empresas estrangeiras respondem ao board, aos seus acionistas. Sério? Então, agora, a questão brasileira, nós estamos fazendo, governo, papel de apoiá-las naquilo que é possível realmente. Como disse, FINEP na parte tecnológica, BNDES na parte industrial. BNDES não financia o governo, financia a indústria. E todos trabalhando nisso. Estamos nesse processo, realmente, tem reunião, essa semana já tem reunião. O tempo todo temos reunião, levamos o BNDES chamamos as empresas para entenderem os mecanismos que o BNDES tem à disposição das empresas, que as empresas não sabem. Existe todo um processo, e tanto com juros baixos, quanto com fundos não reembolsáveis, no qual nós, por interesse da União, do governo, chancelamos isso. Isso é importante, esse projeto é importante para nós. Então, o trabalho que é feito nesse sentido. Certo? E os órgãos, no caso do comando da aeronáutica, temos o IFI, que cuida dessa parte industrial. É justamente a interface do CTA, a interface com a indústria. A tecnologia, CTA, a tecnologia com a indústria, se encontra transferência, tecnologia, patentes e tudo mais, para falar instalado. Quanto à questão da Lei 12.598, na questão das empresas estratégicas, né, que você fala, a questão de que as empresas, uma ferramenta, alguma coisa, que as empresas sejam capacitadas a receber a tecnologia, ela vem, de novo, volta à questão da... é que tem que buscar os mecanismos. Para isso existe o SEBRAE, para isso nós estamos trabalhando com o SENAI, os institutos de inovação do SENAI, para darmos apoio a eles. Estamos fechando um acordo, o Comando da Aeronáutica, o SENAI, a Marinha fez, o Exército também fez acordos na capacitação, na formação de mão de obra nessas áreas. Isso eu estou um pouco de Ministério da Defesa, mas eu trato o Comando da Aeronáutica porque nós tratamos junto com o Ministério, junto ao Ministério da Defesa isso, para procurar elevar o nível tecnológico e de capacitação industrial das empresas, como eu disse. Se elas estiverem muito baixo nível, não recebem a tecnologia que está na frente. Esse é um problema sério, muito sério para nós. Nós já estamos raciocinando o próximo lote de vídeo, novas tecnologias. Quando se falou aqui, eu estive na Suécia, vendo lá o Gripen, uma brasileira nascendo, e com os suecos, com a Saab, tratando do avião de quinta geração, que nós, Brasil, Embraer, vamos trabalhar neles, aí eu respondo depois a outra pergunta. O avião não tem forma, mas são materiais novíssimos, regeneradores, nanotecnologia, novos sistemas de propulsão, novas energias e tudo mais. A forma vem lá para frente. E isso é para levar em 2050. Eu não sou invisível, que eu saiba, eu não sou Abraão. Mas agora está se trabalhando nisso. E nosso pessoal está trabalhando nisso. A Embraer, os senhores tiveram um vídeo mostrando aquele pessoal, aquela garotada, trabalhando para desenvolver em conjunto uma parceria estratégica de dois países que resolveram se unir para desenvolver não só a aeronave militar, mas outros sistemas. Tá? Que a tecnologia vai espraiar para outros projetos, outras coisas também. Agora, da nossa parte, o governo, estamos lançando mão do que nós temos para isso. Agora, as empresas têm que buscar também. Não pode ficar no comodismo. Ali, estou vivendo e vai mal, mas o prego não dói, né, na cadeira, né? Mecanismos existem. Vamos lá para outro. Você condiz a questão Embraer, Boeing, senhores, ela está sendo tratada por um grupo de trabalho, a presidência, o governo está tratando isso, não nos cabe, não é minha área para trabalhar sobre isso, mas tudo isso está sendo pensado.
Governo sueco e governo brasileiro, nível governo, estão trabalhando. Preocupado, o governo já apresentou as suas questões a respeito, a Saad apresentou, etc, etc. Ou seja, tudo isso está no grupo de trabalho, no qual agora ele vai apresentar para a Bolsa de Valores de Nova York, Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, apresentar para o governo brasileiro, o Ministério da Fazenda, segundo o Estatuto da Embraer, é o Ministério da Fazenda que vai analisar a proposta. Por enquanto, que tem suposições, juízos de valor, não tem nada real. O que vale é quando apresentar oficialmente. E apresentaram, comunicado relevante a Bolsa de Nova York, a Bolsa de São Paulo, e aí os senhores terão a proposta que vai ser analisada pelo governo, que vai dizer sim ou não, tá bem? Então, essa questão. E aí entra também a última pergunta, a cadeia produtiva. Tudo isso está sendo pensado, tá bem? Mas eu não tenho autoridade, nem então participo desse GT, mas eu sei que isso está acontecendo. Então, acredito e busco que vai ser a melhor solução para, não só porque é a empresa, a principal empresa estratégica na área aeronáutica, aeroespacial, certo? De defesa, que vai ser encontrada a melhor solução para o Brasil. É isso que tem que ser. Muito obrigada, Coronel. Vocês achavam que estavam livres de mim? Vim só fazer a fiscalização final aí para ver se cumpriram o meu tempo. Cumpriram o meu tempo direitinho, 30 minutos? Posso confiar? Vou passar a revista, hein, no horário. Antes de terminar e agradecer a presença dos senhores, eu gostaria de passar a palavra para o Brigadeiro Romão. Bem, senhores, eu acho que foi, um dia altamente produtivo para todos nós. Eu, por exemplo, aqui hoje tive informações importantíssimas de áreas com a qual eu não estive envolvido durante a minha vida profissional. Acho que é importantíssimo para nós aqui agora, como sindicato, como ABIND e como Condefesa, e que eu acho que a gente deve buscar explorar mais esse tipo de encontro, onde a gente possa fazer um brainstorming e discutir e trocar experiências e ideias. Eu acho isso importantíssimo para todos nós. Eu quero mais uma vez agradecer a OpenCAD, na pessoa do Douglas aqui do meu lado, por essa nobre ideia de trazer para o sindicato e a gente iniciar uma coisa que eu espero que seja infinita, que não acabemos nunca, e cada dia vamos buscando algum assunto que seja mais sensível, mais do nosso interesse num determinado momento, para que a gente possa ter outras tardes como essa aqui discutindo. E resta agradecer a presença de todos os senhores, desejar um ótimo fim de noite hoje e, oxalá, tenhamos a oportunidade de nos vermos novamente o mais breve possível. Muito obrigado e uma boa noite.